Bom dia! Hoje vamos continuar falando sobre a comunicação na engenharia. Vamos falar sobre a comunicação escrita. Para a gente escrever bem, nós temos algumas regrinhas. E a primeira regra é conhecer bem as regras gramaticais, ou seja, conhecer bem a língua na qual estamos trabalhando. Para a gente conhecer bem o português, que é a língua nativa, nós precisamos ler muito. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E não é ler qualquer coisa, é ler artigos científicos, porque o que interessa para nós é a linguagem técnica que tem escrito nos livros e nos artigos científicos, acadêmicos, profissionais. Então, precisamos ler muitos artigos e livros científicos. Outra coisa importante é documentar tudo o que é feito durante a execução do nosso trabalho, seja um relatório, um TCC, um trabalho acadêmico, é importante documentar tudo aquilo que é feito. Outra técnica importante é redigir rapidamente para depois a gente revisar, para não esquecer e não perder o fio da meada. Escrever nos ajuda a lembrar, observar, pensar, planejar, organizar e comunicar. O engenheiro escreve uma linguagem diferente dos romances, das poesias. Então, nada de fazer aquela linguagem toda rebuscada, com palavras difíceis. Deixe as palavras difíceis e as palavras diferentes para serem usadas nos livros, nas poesias. O engenheiro escreve de forma simples, clara e precisa, usando palavras que todas as pessoas entendam, com sentido direto. Use frases curtas, nada de frases compridas, tá? Porque a pessoa precisa ler a sua frase, parar, entender o que está escrito para passar adiante. Evite expressões que emprestem atributos, do tipo a Virgem dos Lábios de Mel. Principalmente, seja impessoal. Todo trabalho técnico, científico, acadêmico deve ser escrito na terceira pessoa. Nada de eu ou nós. Tudo tem que ser escrito na terceira pessoa. Foi feito, será realizado, etc. Tem que ser objetivo. A pessoa que vai ler o seu trabalho não merece ficar com dúvidas. Seja direto, seja claro, mostre que você tem domínio do conteúdo. Mas seja modesto e cortês. Não desmereça outros trabalhos. Não use expressões prepotentes. Seja claro e preciso. Não use palavras que vocês não conheçam. Existem alguns artifícios que auxiliam na redação. Uma delas é a abreviatura, ou símbolos. Evitam as repetições desnecessárias e cansativas. Mas, se você utilizar no seu trabalho, essas devem ser listadas no início do seu trabalho em forma de uma lista. As ilustrações, caso apareçam no seu trabalho, no seu relatório, elas devem ser numeradas e legendadas e devem estar próximas do texto que os explica. Seja ela uma foto, uma gravura, um mapa, um gráfico. Por exemplo, este número está explicado no gráfico 1, e aí o gráfico tem que aparecer logo abaixo. Outra coisa importante são as citações. Nos nossos trabalhos que nós faremos, quando a gente tira a ideia de um autor que a gente lê, que a gente pesquisa, esse autor, mesmo que a gente escreva com as nossas palavras, a ideia dele deve ser citada no texto e deve ser referenciada no final do trabalho. Porque senão se transforma em plágio, e plágio é crime. Outro artifício auxiliar da redação são as notas de rodapé. Quando a gente quer explicar alguma coisa, mas esta explicação não cabe no meio do texto. Existem alguns aspectos importantes na elaboração dos trabalhos científicos e acadêmicos.
Ele deve ser conciso, focar o assunto de forma objetiva, deve ser correto, usar um português correto, tem que ser claro, todo mundo deve ler e entender, deve ter uma estética bonita, deve ser elegante, deve ser técnico, dados concretos, mais fáceis de serem entendidos, e deve ser preciso, ou seja, a pessoa tem que entender exatamente o que ele quer dizer. Por isso, evite parágrafos longos, use frases curtas e parágrafos pequenos, para que as pessoas possam ler e entender cada parágrafo do que foi escrito. Além do mais, o parágrafo pequeno evita que você incorra em erros de concordância verbal e nominal. Não utilize reticências ou pontos de exclamação. Isso é mais utilizado em palavras, em frases utilizadas na comunicação virtual, no Facebook. Sempre que você utilizar um termo pela primeira vez, defina esse termo. E lembre-se, use sempre a terceira pessoa, não use nunca o nós ou eu. Todas essas normas, elas estão escritas na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá certo? Na ABNT vocês encontram todas as regras para escrever um bom trabalho, relatório, artigo científico, profissional, acadêmico. Existem algumas normas da ABNT que são mais importantes para vocês agora, nesse momento, como, por exemplo, a NBR 14724, que se refere aos trabalhos acadêmicos, a NBR 10520, que explica como se faz citação em documentos, e a NBR 6023, que ensina a fazer referências bibliográficas. Eu aconselho que vocês adquiram essas normas para que vocês se acostumem a escrever os trabalhos de vocês nas normas da BNT. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de plágio. Até o ensino médio, vocês muitas vezes faziam umas pesquisas para entregar trabalhos para os professores, onde vocês faziam normalmente o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Só que o Ctrl+C, Ctrl+V é crime de plágio. O que é plágio? É o ato de copiar ou assinar obra ou parte da obra produzida por outra pessoa. Por exemplo, de plágio, copiar da internet, colocar no seu trabalho sem a devida citação, copiar trechos de livro e copiar no seu trabalho sem a devida citação. Bom, quer dizer que se eu citar não é plágio? Não, se você citar, deixa de ser plágio. Você está só citando o cara. Então, quando você escreve a ideia de um cara, mesmo que com suas palavras, mas coloca quem escreveu ou quem falou aquilo, isso deixa de ser plágio. Ah, professora, mas isso fica feio escrever no trabalho o tempo todo quem falou o quê? Pode ser feio, mas é o correto. Então, nada de escrever com as suas palavras, porque as suas palavras foram tiradas de outras pessoas. Porque só lá no doutorado você vai poder escrever com as suas palavras, porque você vai ter pensamento próprio. Até então, tudo que vocês fizerem agora serão revisões bibliográficas. Então, tratem de usar a ética e o seu bom caráter para fazer os trabalhos. Até a próxima!